Senhor, refletir através da nossa vida, Senhor. Então nessa noite, Pai, usa, Senhor, cada um de nós aqui, ó Deus. Usa, Senhor, querido e Senhor amado, o grupo de louvor que vai entoar cânticos a Ti, Senhor. Que esses cânticos verdadeiramente possam atingir o Teu coração, alegrando a Ti, Senhor. Usa, Senhor, querido e Senhor amado, a ferramenta, o instrumento que será usado nas Tuas mãos hoje, para falar conosco, ó Deus, porque nós queremos Te ouvir, Senhor. Porque nós sabemos que a Tua palavra é que nos norteia, a Tua palavra é que verdadeiramente nos dá direcionamento, é a Tua palavra que verdadeiramente nos liberta. Portanto, Deus, tenha liberdade nessa noite, nesse lugar, através da nossa vida, através, Senhor querido, do nosso coração, ó Deus, e em nome de Jesus Cristo, Pai. E receba, Senhor, nessa noite, receba cada palavra, Senhor, proferida da boca do Teu Filho, da boca da Tua filha, Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus. É o que nós Te pedimos nessa noite, Senhor. Nós não queremos ouro, nós não queremos prata, não, Senhor. O que nós queremos é as Tuas mãos estendidas na nossa vida, nos direcionando pelo caminho que nos levará ao verdadeiro galardão, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, é o que nós Te pedimos e já Te agradecemos, ó Deus, pela bênção que será derramada aqui nessa noite, em nome de Jesus Cristo, amém, graças a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor em nome de Jesus, glória a Deus. Glória a Deus, a paz do Senhor, amados, amém. Graças a Deus nós estamos aqui nesta noite para adorar o nome do Senhor. E que a Tua unção venha a ser derramada neste lugar, ó Pai, sobre cada vida, no nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Há uma unção, já posso sentir. Casa, ó Senhor, onde flui o rio de amor, onde flui as bênçãos do Senhor. Eu prefiro estar no meio da congregação e no meio dessa comunhão, servindo ao meu Deus, aos meus irmãos. Como é bom viver em união. Como é precioso, meu irmão. Há uma unção, já posso sentir verdadeiramente. Deus está aqui. Há uma unção, já posso sentir verdadeiramente. Deus está aqui. Eu prefiro estar onde flui, Senhor, onde flui o rio de amor, onde flui as bênçãos do Senhor. Eu prefiro estar no meio da congregação e no meio dessa comunhão, servindo ao meu Deus, aos meus irmãos. Como é bom viver em união.
sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim.
para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Seus olhos vão ver o impossível acontecer. Pois tu és, Senhor, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode, Mas a tua palavra permanece, Senhor. mas tua palavra vai se cumprir. Aleluia, glória a Deus. Creia no Senhor nesta noite. Confie no poder, confie em nosso Deus. Aleluia. Que as palmas louve e glorifique, exalte o nome do nosso Senhor. Aleluia. Glória a Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. Pai, nós te damos graça por esta oportunidade concedida a cada um de nós, de poder nos apresentar diante de Ti, te adorar, te ofertar, ó Deus, tudo que somos, tudo que temos, seja para a Tua glória, para o Teu louvor. Obrigado, Espírito Santo, por esta oportunidade. Nós te louvamos em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós vamos ouvir a palavra de Deus. O presbítero Jair vai estar trazendo uma mensagem ao nosso coração. Vamos meditar com bastante atenção na palavra de Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Graças a Deus estamos mais uma vez juntos na casa do Pai para cultuarmos o Senhor, adorar e meditar na palavra do Senhor, juntos, né, como família. Hoje eu tenho o prazer de estar aí com o nosso amigo, o irmão Eliseu, lá da cidade de Juquitiba. Ele está em casa há alguns dias. Obrigado, Eliseu. Deus abençoe, assim como o Senhor abençoe nós todos que estamos presentes essa noite aqui. Eu confesso que eu estaria muito mais confortável se eu estivesse sentado ali, mas nós temos aprendido, nós temos que manifestar o que nós temos aprendido. Então eu quero ler com você o livro de 2 Samuel, no capítulo 12.
E o Senhor enviou Natã a Davi, e apresentando-se a ele, a Davi disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e o outro pobre. E o rico possuía muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ela tinha crescido com ele e com seus filhos, do seu bocado comia e do seu copo bebia, e dormia no seu regaço, e a tinha como filha. E vindo um viajante ao homem rico, deixou este tomar as suas ovelhas e das suas vacas, para assar para o viajante que viera a ele, e tomou a cordeira do homem pobre, e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. E pela cordeira tornará a dar quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és este homem. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra, Pai. Te agradecemos pela Tua palavra, porque através dela, Senhor, nós temos aprendido, Senhor, a guardar os Teus mandamentos. Peço que nessa noite eu venha ser um instrumento de transmissão da Tua palavra ao Teu povo e à Tua igreja, e que essa palavra ache aplicabilidade em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Para a gente se situar nessa história, a história é conhecida, mas é bom a gente lembrar que Davi, a história de Davi é muito linda, né? Aquele menino ruivo que rasgou o leão, rasgou a ursa, e depois teve aquele encontro com Golias, e numa pedrada o derrubou, e tantas coisas que aconteceram com ele, e o Senhor estava com Davi, sempre com Davi. E chegou um determinado momento que Davi já era rei sobre Israel e rei sobre Judá, e estavam em tempos de conquista ainda. E diz a Bíblia que na primavera era a época que os reis saíam para guerrear. E Davi, nessa trajetória dele, ele conquistou um exército muito fiel e muito poderoso. Ele conseguiu fidelidade daqueles guerreiros, daqueles soldados, que era algo assim impressionante. E ele tinha também um general que era um valente, que chamava Joabe. E era momento de sair para a guerra. E era comum que os reis saíssem para a guerra junto com o seu exército. Só que para aquela guerra, Davi chamou os seus generais, os seus soldados, e disse: nós vamos tomar Amon e Ramá. Só que ele não foi, ele ficou, e seu exército foi, se acampou para a peleja, e ele ficou. E diz a palavra lá no capítulo 11, que ele estava dormindo, de repente ele levantou, e olhou do seu terraço, da sua varanda, e disse que ele observou uma jovem que tomava banho no quintal, e ele ficou: nossa, que coisa interessante. E ele quis saber a respeito, e enviou pessoas para saber a respeito dessa senhora, e trouxeram-lhe as informações precisas. Essa senhora é casada com Urias, é da filha de fulano de tal, que temos o relato aqui e tal. E mesmo sabendo de toda a informação, falou: olha, traz ela aqui para o meu palácio, eu quero conhecê-la melhor. E sabe-se que ela esteve com Davi, e eles se relacionaram, e ela foi embora, e Davi voltou lá para os seus afazeres, ou para os seus não afazeres, porque ele não tinha ido para a batalha. E passou-se alguns dias, e aquela moça mandou avisar a Davi: olha, avisa ao rei que desse nosso relacionamento, eu estou grávida dele.
E aí Davi fica assustado. Nossa, o que farei? E ele monta uma estratégia. E o marido dessa moça, que era Urias, era um soldado. E ele estava lá na frente de batalha junto com Joabe. Aí Davi tem uma ideia extraordinária. Fala, olha, pede para chamar Urias, peça que ele venha. E Urias chega, sai da guerra, se apresenta perante o rei. O rei chama ele para jantar, conversa com ele, pergunta como é que estão os soldados, pergunta como é que está Joabe. E aí, tudo bem? Não, estamos firmes lá, nós vamos vencer, estamos sim, rei. Dá janta para ele. Ele fala, vai para casa descansar. E ele sai, se deita na porta do palácio e ali dorme. E amanhece o dia. E aí Davi, na sua cabeça, olha, ele vai para casa, fica com a esposa dele. Aí daqui a pouco tem a novidade. A esposa vai dizer, oi, estou grávida. E está tudo bem, está tudo escondido, está tudo certinho. Mas Urias não vai embora, ele fica deitado ali na porta do palácio do rei. E Davi pergunta, e aí, como é que foi? Urias foi para casa descansar? Falou, não, rei, ele está deitado aí, passou a noite aí na porta do palácio. Mas não é possível. Qualquer guerreiro iria para sua casa descansar, ver a sua família, ver a sua esposa. Está na linha de batalha tanto esse tempo. Vai lá e chama Urias de novo. Vem cá, Urias. Rapaz, e aí, você não quis ir para casa descansar? Falei, meu senhor, como poderia eu ir para casa se os meus companheiros, os guerreiros, os soldados, estão lá na frente de batalha, dormindo em tendas? Como que eu vou dormir tranquilo, sendo que eles estão batalhando por nós, pelo Senhor, pela nossa nação? Não poderia. E Davi fica preocupado, porque, puxa vida, como é que ele vai justificar aquele erro? Traz o rapaz para dentro, fala, vamos jantar. E janta de novo, e serve bebidas quentes para esse rapaz. Fala, nós vamos na intenção de embebedá-lo, e dá bebida quente para o rapaz. E ele fica meio bêbado, e está naquele estado. E aí Davi diz, agora ele vai embora, ele vai para a casa dele, fica com a esposa dele. E aí está tudo certo, são casados, tranquilo. E Davi pensa que está tudo tranquilo. De repente, o rapaz não foi embora, ele dormiu junto com os soldados novamente. E aí ele tem uma ideia, olha, eu preciso justificar isso aí. Se ela for viúva, não tem nenhum problema. E ele escreve uma carta, dizendo para o comandante Joabe colocar esse moço, esse soldado, esse valente Urias no fronte de batalha, no lugar mais perigoso, para que ele possa ser atingido e morto. E entrega a carta na mão do próprio Urias. Urias, servo, soldado fiel, leva essa carta selada, não vai abrir, não vai ler, entrega para Joabe. Joabe, um general respeitoso e que estava sob comando de Davi, assim o faz e coloca Urias agora no fronte, na cara do gol. E eles travam uma guerra, uma batalha, e de repente Urias é atingido e é morto. E na carta diz, quando tiver tudo certo, manda me avisar. E um soldado vai até Davi agora e diz, olha, aconteceu assim, assim, e olha, Urias foi morto também na batalha. E aí Davi diz, olha, agora está tudo certo, está tudo tranquilo. O filho da moça é meu, mas a moça é viúva, então eu posso trazê-la para coabitar aqui comigo. E trouxe essa moça para casa. Está lá com ela, vivendo, e o tempo vai passando, e a gestação vai se concluindo. Ele está lá sufocando esse pecado que fez, esse mal que fez.
E de repente o Senhor toma uma iniciativa. O Deus Todo-Poderoso resolve dar o primeiro passo e envia Natã para falar com Davi. Mas Davi era rei. E como é que o profeta vai chegar diante do rei agora, o desafiando? E aí o Senhor dá uma estratégia, Deus dá uma estratégia para Natã. E ele conta essa história para Davi. Olha, Davi, você acha? O homem rico viu o viajante, ele preferiu matar a ovelha, a cordeirinha do homem pobre. E Davi vai ouvindo aquela história, ele se comove. E ele, embasado na palavra de Deus, porque ele tinha conhecimento da palavra de Deus, ele se irrita. E para fora, digno de morte é esse rapaz. A gente pode ver, Êxodo 21:12 diz que quem faz isso, pode pôr aí para mim, olha só. Quem ferir alguém de modo a esse morra, certamente será morto. Era mandamento. Ele conhecia isso, falou, então tem que morrer uma pessoa que faz uma situação dessa. E ainda roubou a cordeirinha dele. Aí você pega Êxodo 22:1, vai dizer a respeito da cordeirinha, ó. Se alguém furtar um boi, ou ovelha, ou degolar ou vender um boi, pagará 5 bois, e pela ovelha 4. Ele diz, tem que retribuir 4 vezes mais. Onde já se viu? Nervoso, como se ele quisesse naquele momento pegar esse cidadão mesmo com as próprias mãos e fazer a justiça. Ele fica indignado e ele dá a sentença é morte e retribuir 4 vezes a cordeirinha que foi morta. Porém, Natã revela o inesperado a Davi e diz, olha, tu é esse homem. Davi mantinha o seu pecado encoberto. Não é fácil essa questão dele. Com certeza, eu acho que a consciência de Davi, por tudo que ele conhecia da palavra, por todas as experiências que ele tinha com Deus, carregar esse mal que ele acometeu consigo. Tanto é que ele relata depois, no livro de Salmos, no capítulo 32, ele relata essas condições, sufocando, escondendo. Mas olha só, se ele tivesse no fronte, se ele tivesse na batalha junto com os soldados, isso não teria acontecido. Ou seja, quando você deixa de fazer o que você tem que fazer, você abre brecha para a tentação. Abre brecha para a tentação. Então, se você sabe o que tem que fazer, da forma que tem que fazer, faça. Não dê brecha de forma alguma para a tentação. E ele fica indignadíssimo. E aí, nós possamos ler os versículos que se seguem. Então disse Natã a Davi, tu és esse homem. E ele continua dizendo, assim diz o Senhor. É o 7 ainda, por favor. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, eu te ungi rei sobre Israel. Eu te livrei das mãos de Saul. Eu te dei a casa de teu senhor e as mulheres do teu senhor em teu seio. E também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso é pouco, mais se acrescentaria tais e tais coisas. Por que, pois, despreza a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos seus olhos, a Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com as espadas do filho de Amon. O Senhor começa a relatar tudo que ele tinha, tudo que ele já tinha conquistado. O que mais ele precisava? Às vezes, o Senhor tem proporcionado, assim como ele proporcionou para Davi, tudo o que a gente precisa. Nós já ouvimos aqui essa noite dizendo que
tudo já está pronto, já está preparado, mas há um comichão, há uma necessidade de ter alguma outra coisa diferente, uma coisa diferenciada, e isso é do ser humano. Porque nós ouvimos também falar aqui no início a respeito de Eva, de Adão, que já tinham tudo, estava tudo lá, mas só aquela que não. Todas as outras coisas lhe podiam, mas aquela única Deus falou, não, essa não toma. Mas por que não essa? Essa é diferente, diferenciada, e isso eu preciso experimentar, disso eu preciso participar. E a mesma coisa aconteceu com Davi. E o Senhor diz, olha, talvez se você quisesse mais uma esposa, alguém similar, alguém parecido, alguém com a mesma formosura, eu daria. Eu já te dei tantas coisas. Agora, por que tomar desse jeito? Por que raptar desse jeito? Por que essa insatisfação com as coisas que o Senhor já deu? Por que nunca está satisfeito com aquilo que o Senhor proporcionou? Por que eu quero o que eu não tenho ainda? Por que eu quero aquilo que pertence ao meu irmão? Por que eu prego e por que eu não canto também? Entre outras cositas más. E essa insatisfação, o Senhor diz, olha, você desprezou a palavra do Senhor. Quando nós nos colocamos insatisfeitos com o que nós temos, com o que o Senhor nos proporcionou, seja em qualquer área que seja, nós desprezamos a palavra do Senhor, desprezamos a vontade do Senhor. Não estou dizendo aqui que nós não temos que buscar outras coisas ou nos aperfeiçoar cada vez mais, não é isso. É que quando nós nos mostramos insatisfeitos com o que temos, desprezamos a palavra do Senhor, desprezamos a bondade do Senhor. O importante é nós nos aperfeiçoarmos no que o Senhor nos deu, assim como Jesus fala da parábola dos talentos. Aperfeiçoar sim, mas desprezar, não estar contente, ou estar indignado, ou querer uma outra coisa, é desprezar a palavra do Senhor, desprezar a vontade do Senhor. E ele está ali todo tomado por esse pecado, e ele não consegue ver essa situação durante todo esse tempo, todo esse período. E é um período que se passa, olha, desde quando ele encontra essa moça engravida, e vai passando o tempo, e já está na casa dele, e ela está já para dar à luz. Só um tempo passando, e ele completamente cego, não conseguia ver, porque é mais fácil irar-se com o pecado dos outros do que com o seu próprio pecado. Ele conseguiu irar-se com o pecado daquele homem rico, mas não conseguia entender e enxergar a sua própria situação, o seu próprio estado miserável que era. Tiago, capítulo 1, versículo 23 e 24, nos revela tal situação. O que acontece quando as pessoas estão tão envolvidas, estão dentro desse lamaçal, dessa situação. Diz que é Tiago, é capítulo 1, versículo 23, isso. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não é cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo, vai-se e logo não se esquece como é que era. Entra, sai, vai, vem. A palavra fala com ele, mas fala, hoje não falou comigo. Porque às vezes queremos, desejamos que fale aquilo que a gente quer ouvir. E há um tempo desse, tem algumas igrejas que está tão legal, porque você vai lá e ele fala o que a gente quer ouvir, né? Aí você vai lá e de repente, isso que a ti te digo, e aí aquilo que você está esperando, olha aqui a chave,
olha que a chave do apartamento está passando aí, olha que... E aí você sai todo empolgado, mas de repente uma palavra que diz, olha para dentro de si, olha para dentro de si, com base na palavra. Isso às vezes fere, machuca. Então ele não conseguia ver o mal que ele tinha feito. Talvez ele estava ali se agonizando, com dificuldade talvez para dormir, gemendo, mas ele não conseguia enxergar o mal que havia feito. Na ideia dele, ele tinha reparado todo aquele mal, porque ele não tinha deixado a moça desamparada. O menino tinha um filho que ia ter posses, que está num lugar bom, e Urias estava na batalha, e foi morto, foi ferido. O versículo 7, ele começa a dizer da benevolência de Deus, como nós vimos aqui. O Senhor tinha feito pela vida dele, né? E a gente percebeu que Deus pergunta para ele, através do profeta Natan: não foi suficiente tudo isso? Não te bastou? Versículo 9 de 2 Samuel 12. Davi, ele tirou a vida de Urias através de terceiros. Não fui ele que tomou a espada e matou Urias, mas ele, dessa maneira, foi o assassino, foi o mandante do crime. Ele colocou, lá no final, e a ele mataste com espadas dos filhos de Amon. Ele usou recursos, força de terceiro, para tirar a vida de Urias. E Urias tinha ido lá e se mostrou tão fiel. Ele não quis ir para casa para não desonrar os colegas que ficou no fronte de batalha, porque ele era um guerreiro fiel. E ele foi morto por Davi, através da espada dos filhos de Amon. O versículo 10 continua dizendo que agora, pois, interessante que todo pecado tem uma consequência. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias o heteu para ser a tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti, e tomarei as tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com as tuas mulheres perante esse sol. Porque tu fizeste em oculto, mas eu farei esse negócio perante todo Israel e perante o sol. Ele tinha escondido durante muito tempo toda essa situação, camuflada. Não, só eu estou sabendo disso aí, poucas pessoas. Mas o Senhor diz que faria com que houvesse consequências dentro da casa dele, e todos viriam. Versículo 13. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Enquanto eu fazia a reflexão sobre esse versículo, e eu ouvia Natã falando todas essas palavras a Davi, eu ficava imaginando o semblante de Davi, como que ele ia se descaindo, e como ele ia se entregando e vendo e se corroendo por dentro. E quando Natã termina de dizer, ele diz: olha, eu pequei contra o Senhor. Mas aí o Senhor já vê toda aquela situação, todo aquele coração arrependido, e disse Natã a Davi: também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Ele já tinha dado a sentença dele. Quando ele ouviu a história, falou: tem que morrer. Então a sentença seria a morte. Mas o Senhor disse: olha, perdoou o teu pecado.
não morrerás. E aí hoje a gente tem algumas situações na mídia que a gente ouve, que a gente vê. Não vou citar nomes, né? Porque tem a lei do... A gente fica indignado. São pais, filhos que tiram a vida dos pais, pais que tiram a vida dos filhos. Mas você sabe que se ele se arrepender e se entregar ao Senhor, o Senhor perdoa. E aí, algumas outras situações tão pequenas que ocorrem, tão corriqueiras, e que a gente acha que não, deixa para lá, isso é tão pequeno, mas que acaba matando devagar, sem espada, sem tiro, sem perfurar, matando um amigo, um irmão, um filho, um pai, um parente, com palavras, sugando, tirando e alimentando dentro de si uma raiz de amargura. E se a gente se despertar para isso e correr aos pés de Cristo e pedir perdão, o Senhor perdoa, porque Ele é o Deus do perdão. Deus é suficiente para nós, e nós temos que correr para Ele sempre. Esse Davi aí, ele era igual a gente, simplesmente igual a gente. Talvez é um pouco diferente, porque ele estava sempre buscando o Senhor, talvez um pouco mais que a gente, estava mais junto, tinha uns dons diferentes, mas é igual a nós. E ele fez algo terrível, terrível. Ele foi traído pelo próprio consciente dele, pelo próprio coração dele. Mas quando foi reportado a ele daquele mal que ele havia feito, ele falou: olha, eu pequei. Talvez na mente dele deve ter aparecido: nossa, e agora? Agora o correto é que eu morra. Ou então, não sei o que podia acontecer, mas aí a palavra veio certeira: o Senhor já te perdoou, você não morrerás. Versículo 14: todavia, porquanto com esse efeito desse lugar sobremaneira, a que os inimigos do Senhor blasfemam, também o filho que te nasceu certamente morrerás. Aí morre o menino, nasce o menino, o menino que estava ali, que foi daquela situação, daquele relacionamento, agora está vivendo com ela, estava tudo bem aparentemente. E diz a palavra que quando Natã sai, vamos ler o 15. Então Natã foi para a sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e adoeceu gravemente. Ele sai, na hora que ele sai, de repente o menino fica doente, é tomado por uma febre ou alguma coisa lá, e começa a adoecer, e fica molinho, fica ruinzinho. Menino recém-nascido talvez, ou de alguns dias, de alguns meses. E aí Davi se coloca a jejuar. Eu vou jejuar por essa causa. E ele se lança no chão, ele não come, ele não sai dali daquele lugar, e começa a jejuar e pedir a Deus pela vida da criança. Ele diz: Senhor, olha, o Senhor já me perdoou, agora olha a situação desse menino, é uma criança, não tem nada a ver com toda essa história. E ele se lança no chão, e jejuma, e não come, e fica ali naquele estado, durante 7 dias. E as pessoas lá, os conselheiros, querem falar com ele, chama a atenção dele: Davi, ele não quer assunto, ele está no momento dele, pedindo a misericórdia de Deus por aquela situação. Mas o Senhor já tinha dito: olha, por conta disso, esse menino não viverá, ele vai morrer. Aí ele vê os conselheiros cochichando, conversando entre si, e ele percebe: olha, alguma coisa não está certa. Ele levanta a cabeça do chão onde ele está, lá no palácio, pergunta: o menino morreu? Eles respondem: sim,
O menino morreu. Aí ele se levanta do chão. Vamos ler? Acho que é o 18. Então Davi se levantou da terra e se lavou e se ungiu e mudou as roupas e entrou na casa do Senhor e adorou. Então foi à sua casa, pediu pão e lhe puseram pão e comeu. O 21. E disseram-lhe seus servos: que é isso que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste, porém depois que morreu a criança, que levantaste e come pão? Porque agora que a criança morreu, teoricamente seria o tempo do luto. Ele ia chorar, prantear, ficar triste, colocar cinzas. Mas ele responde, olha, 23. Era lá? Porém agora que está morta, por que jejuaria eu? Poderia eu fazê-la voltar? Eu iria a ela, porém ela não voltará mais para mim. Eles tinham entendido a sentença de Deus. E aí eu vejo que existem dois Davis nessa história. Um antes do encontro com Natã e um depois do encontro com Natã. Esse Davi de antes, um Davi valente, guerreiro, destemido, confiante, cheio de si, já não estava nem indo mais participar das batalhas. Agora ele passou por um processo doloroso, um processo que não se encerra aí, é um processo que vai continuar para um outro tempo. Só que ele tomou uma atitude. Depois que a criança morreu, diz que ele levantou-se. Ou seja, eu vejo que quando você se levanta dessa situação, não há mais lamento. Você vai ter uma nova chance. Ele teve uma nova oportunidade. Deus o perdoou. Lavou-se. Deus estava o purificando nesse processo dele se lavar, dele se tomar o seu banho. É um processo de purificação. Ungiu-se, perfumou-se. Uma nova unção estava sobre ele agora. Mudou de roupa. Tirou a roupa do pecado que ele estava, e agora sobre ele veste a roupa da justiça de Deus. Entra na casa, ou seja, vai ao templo, foi à presença de Deus, diz que adorou, agora ele louva ao Senhor acima de tudo. Foi até em casa, comeu pão, o pão da vida, que é a palavra, o pão da vida que é Cristo. Se alimentou da palavra, se alimentou de Cristo. Jeremias 15:16 diz assim que, achando-se as suas palavras, logo as comi, e para mim foi a alegria do teu coração. E esse momento de explanação dessa palavra, que nós possamos absorver alguma coisa para as nossas vidas e conseguimos aplicá-la no nosso dia a dia, para que nós possamos nos tornar pessoas melhores. Pessoas melhores. E em todo tempo, é tempo de entrarmos na presença de Deus e confessarmos as nossas falhas, os nossos pecados, porque somos pecadores, somos falhos. Talvez, tomara que nenhum de nós chegue a cometer algo nesse nível, mas a todo dia nós erramos, falhamos, mas o importante é que Ele está conosco, está aqui presente, está lá na nossa casa, junto a nós, está dentro de nós, e é só nós chegarmos diante dEle e mostrarmos para Ele a nossa fraqueza, mostrarmos para eles a nossa insignificância, o quanto nós somos dependentes dEle, e o quanto nós precisamos dEle, que Ele irá perdoar os nossos pecados, e sarar as nossas feridas,
curar as nossas enfermidades. Não mais escondê-los, não mais escondê-lo. Eu queria só que você colocasse para mim Salmos 32, no versículo 3, porque depois ele vai contando essa história, ele relata. Quem escreveu foi Davi. Quando eu guardei o silêncio, envelheceram-se os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, e o meu humor se tornou em sequidão de estio. Aí, às vezes, quando a gente não chega diante do Senhor para lançar as nossas dificuldades, as nossas ansiedades, ou quando nós não conseguimos enxergar as nossas falhas, ou quando nós não queremos enxergar nossas falhas, nós vamos enrijecendo, ficando secos, sequíssimos, mas que a palavra do Senhor que vem sobre nós possa clarear as nossas vistas e nós corremos aos pés de Cristo para pedir perdão. Amém? Deus abençoe os irmãos. Glória a Deus. Vamos colocar de pé, queridos. Ensino maravilhoso da palavra de Deus. Vamos aprender a confiar no Senhor, confessar, se arrepender. É isso que o Senhor tem falado. Senhor nosso Deus e nosso Pai, a Tua palavra, Senhor, é viva e eficaz. É como uma espada que separa juntas e medulas. Que o Teu Espírito penetra no mais profundo da alma, Senhor. O Senhor conhece todas as coisas. Por isso, Pai, nós entregamos a Ti, através desta palavra, do entendimento, da renovação, que o Senhor é tudo para nós, que a Tua palavra nos renova, que a Tua palavra nos cura, que a Tua palavra nos move a cada momento, Senhor, para que a nossa alma que Te conhece não se afaste de Ti, mas que nós sejamos cada dia mais fortalecidos pelo Teu amor, pelo Teu poder, como filhos de Deus, que nós possamos aprender com Deus, em nome de Jesus, amém. Graças ao Senhor. Sexta-feira nós temos estudo da palavra de Deus, vamos participar, vamos estar aqui aprendendo mais ainda do Senhor, né? E domingo culto, domingo de manhã tem, bom, depois está no grupo, né? Tudo certinho. Deus abençoe, amados, a todos vocês em nome de Jesus.